Olá, Conselhos de Classe é um podcast preparado especialmente para o gestor de escolas particulares. É uma iniciativa de 3 consultorias do mercado educacional: a Alabama, a Acto e a Espaço In. No episódio de hoje vamos falar sobre lucro, se a escola deve dar lucro, como a escola chega numa boa rentabilidade financeira. Mas antes da gente iniciar o episódio, hora da chamada. Em ordem alfabética, mais desafiadora hoje do que em outros mais episódios. desafiadora. Vamos começar. Bayar. Aqui, presente. Você é da onde, senhor? Eu sou da Alabama Consultoria. Tá bom. Né? Por coincidência, seu sócio. Isso. Dagoberto. Sou Dagoberto, da Alabama Consultoria também. Danilo. Dá espaço, hein? Hoje eu tô com o trio Alabama aqui. Isso, hoje você está realmente. E eu sou Maurício Berbel, da Alabama Consultoria. Meus parabéns. O Danilo tá quase um agregado coordenação aqui já, alfabética de 3º nível. Foi mais difícil, porque Danilo e Dagoberto, gente. Teve que pensar bastante, não Era teve? mais ao vivo aqui, né? E eu demorei, porque eu tinha que ter decorado isso antes. Mas deu certo, funcionou bem. Bom, como o nosso assunto hoje é lucro em escola, escola tem que dar lucro? Escola particular tem que dar lucro. Eu acho que o mantenedor, ele tem até um propósito ali. Ele criou aquela escola, ela começou como uma pedagoga, mas o objetivo de todo o negócio, se ele não é um negócio sem fins lucrativos, é dar lucro. E a escola sem fins lucrativos tem que dar lucro? Se não tem lucro, não tem escola. Pois é. Simples assim. Simples assim. Né? Mesmo a escola sem fins lucrativos. Simples assim. Exatamente. Acho que tem tudo a ver com sustentabilidade de um negócio, né? Eu costumo falar uma frase que é o seguinte: uma escola, ela não existe para dar lucro. Mas se ela não der lucro, ela deixa de existir. Ô, Bayar, você sabe que nos 28 anos de Espaço In, a gente atende muita escola confessional. E eu falo isso muito para as irmãs, principalmente nas escolas católicas a gente atende. Eu falo isso muito para as irmãs. Vocês precisam pensar no lucro da escola. Mesmo que esse lucro seja para cuidar das irmãs, ou reinvestir, ou colocar numa obra social, a escola tem que dar lucro. E aí tem que tomar muito cuidado com a questão de desconto, tem que tomar muito cuidado com a questão de investimentos sem o planejamento correto, né? Porque a escola tem que dar lucro. No final do ano ali tem que ter um lucro dessa operação, porque senão, como você disse, deixa de existir. Às vezes, Danilo, as pessoas não gostam de ouvir dar lucro. Mas no caso da escola confessional, você ter um resultado positivo. E quando você tem esse resultado, você consegue oferecer mais para os alunos. Ele te facilita a fazer os investimentos que são necessários. Pagar melhores salários. Pagar melhor salário, ter um preço justo. Porque hoje, quando a gente fala muito em preço, o mercado que está determinando ele hoje, né? Legal. Posso fazer um mini podcast do Bayar dentro do podcast? Pode. Eu preciso de um tempo maior. Vamos lá. Do que eu vou falar agora. Você tem 2 minutos e meio. Tô brincando, fica à vontade. Momento Bayar. Toda empresa, num mercado equilibrado e bem gerida, ela tem lucro econômico zero. O lucro dela é zero. Explica isso. Exatamente, por isso que eu pedi Agora isso. realmente o economista. Agora eu vou falar. Momento Paulo Guedes. Toda vamos lá. instituição bem gerida e no mercado equilibrado, ela tem lucro econômico zero. Por quê? O que é o lucro econômico zero? É o lucro, é o resultado que remunera todos os fatores de produção envolvidos naquele processo. Então vocês comentaram, você falou de salário e tal. Tem um curso de matemática financeira que eu ministro ainda há bastante tempo, e eu perguntava assim: vocês acham justo cobrar lucro? Só que eu começava com 2 perguntas anteriores, que é assim, eu vou perguntar para vocês. Vocês são trabalhadores, carteira assinada e trabalham em algum lugar. Vocês acham justo receber salário? Justíssimo. Sim. Certo. O que é o salário? É a remuneração do quê? Do esforço. Do trabalho. Da mão de obra. Da minha certo? competência. Do trabalho. Então, salário é a remuneração da mão de obra. Então, se eu alugo a sua casa, a minha empresa está no seu imóvel, vocês acham justo que eu pague aluguel? Sim. O que é o aluguel? É a remuneração da propriedade. Certo? Certo. Muito bem. Então, toda empresa, e vamos colocar a escola, ela remunera todos os fatores de produção que ela usa.
Ela está no imóvel, ela tem que pagar aluguel daquele imóvel. Ela contrata professores, pessoas, tal, ela paga salário. Ela está num ambiente de negócios que o saudável, que permite fazer transações, ela tem que pagar tributos para o governo que dá essa estabilidade de negociação. Ela compra material didático, ela tem que remunerar, então ela paga tudo isso. E quem montou a escola, que é o mantenedor? Ele, ao montar a escola, vocês concordam comigo que ele colocou um dinheiro ali, o dono da escola? Sim. Ou as irmãs? As irmãs, Perfeito. quando montaram a escola, né? Esse dinheiro que está ali investido no negócio, como é que ele é remunerado? Distribuindo. Lucro. É o lucro. Perfeito. Então, a remuneração, o que sobra, no final das contas, que vai remunerar esse capital alocado, que poderia estar na Selic, poderia estar num banco privado, poderia estar no CDB, esse dinheiro que vai remunerar esse capital é que dá o conceito de lucro econômico zero, porque o que sobra paga o dinheiro que está ali investido. Por isso que num mercado equilibrado, todos os fatores de produção envolvidos, mão de obra, propriedade de imóvel, fornecedores e o capital do mantenedor é remunerado e no final das contas o lucro econômico é zero. É por isso. E acho que. Deixa eu só comentar uma coisa, Danilo, que é aí que muita gente começa errado uma escola. Ia falar agora. É isso, né? Porque você começa com uma história de vida da fundadora. Então fala, que eu estou hoje aqui como mediador. Depois da tua explicação, da tua aula, né, do professor aí, para mim fica muito claro que assim, ó, eu começo errado, porque eu começo num imóvel que eu não recebo aluguel, eu começo colocando um dinheiro que eu não faço a precificação, dele, não sei nem se é esse o termo, né? Mas eu não faço a precificação, esse dinheiro no banco me renderia tanto. Eu começo trabalhando como diretor e não ganho nada. Eu começo trabalhando como diretor, assumindo uma direção e coordenação e não ganho nada. E aí, quando eu vou ver, eu não sei nem se a minha escola dá lucro, se ela dá prejuízo, se o meu esforço é remunerado para sobrar o lucro depois disso tudo. Porque as escolas, como o Maurício colocou, elas começam com um sonho, né? Que é o sonho da pedagoga em ter um negócio próprio, uma escola ali, para fazer o propósito, e a questão do lucro fica para trás. Isso não quer dizer que num determinado momento, né, tem até um livro que a gente gosta, que chama O Ciclo de Vida das Organizações, né, que associa uma empresa a um ser vivo. Né? Não quer dizer que num momento do nascimento, né, o que é um bebê? Um bebê, você precisa muita dedicação dos pais, precisa de alimento, precisa de cuidado. Então, numa escola iniciante, né, você muitas vezes vai fazer isso. O prédio é meu, eu não vou receber aluguel agora e tal, né? Mas é num investimento inicial. Depois, isso tem que voltar e voltar até uma proporção maior, né? Ô Baiar, você falou um pouco de cuidado, né? E eu tenho sentido nos clientes que a gente tem visitado que está faltando um pouco de cuidado com o caixa da empresa. Caixa da empresa tem que ser verificado, analisado todos os dias. Terminou o dia, igual no banco. O caixa não vai embora e deixa tudo aquilo aberto. Tem que fechar o caixa. E o caixa da empresa é o caixa só da empresa? Ou pode ser um pouquinho meu também, assim? Porque aqui Só a escola da é minha. empresa. Mas E eu não outro posso cuidado pagar também. Viagem minha, comprar viagem minha. Não pode. Não pode. E hoje, infelizmente, isso acontece. Não é incomum você analisar um fluxo de caixa de uma empresa e verificar que as contas do proprietário estão ali, misturadas. Não pode. Não pode. Outro cuidado. É importante você ter parceiro. Só que é muito importante você ler os contratos que vocês assinam. Posso dar um exemplo aqui que foi Roberto, recente? tem alguém que não lê contrato? Eu estou lendo muito contrato de pessoas que não leram os contratos. Eu vou contar Estou sofrendo as consequências de muitas pessoas que não leram os contratos. Tem uma situação aí que é recente. O Preferência Danilo... sem dar nomes. Não, né? nem pode. Acabou de dar o nome do Danilo. Vou dar o dono do Danilo aqui. Recentemente o Danilo... Eu leio o contrato, gente, viu? Sim. A gente tem que tomar esses cuidados. No contrato tinha uma cláusula de rescisão e abriu. Mas normalmente a gente que está em instituição de ensino, você começa a rever as questões dos parceiros no segundo semestre. No segundo semestre, quando você verificar a possibilidade de renegociar com esse prestador de serviço, ou até mesmo cancelar esse serviço que foi contratado, vai ter a surpresa que já passou.
E nós renovamos um contrato recentemente, foi até estranho, renovamos o contrato, solicitamos para trocar essa cláusula, porque eu achei que ela até é uma cláusula nula, né? Mas não é. Junto com a renovação, nós mandamos um documento cancelando Em o abril. contrato Dentro na do prazo. data, dentro do prazo. E o ano que vem eu tentei, de alguma forma, colaborar com esse parceiro nosso e tentar mudar essa situação, né? Esse é um, O ano que vem ele vai receber. eu quero falar, esse é um colégio que a gente atende junto e foi decidido entre nós Alabama, no conselho que todo ano, no mês de abril, eles vão receber uma Até- carta de rescisão do Até eles contrato. resolverem mudar essa cláusula do contrato. Todo ano em abril vai a carta de Aí rescisão. eles é que vêm aqui para conversar melhor. Não são, Exatamente, muito bom. porque- Contrato contendo alguns comodatos e vem alguns aditivos com aluguéis que aluguel que não é comodato mais. Então tá uma grande confusão. eu sei que não está dentro de lucro, mas uma outra coisa Mas- legal da gente falar, já que veio para esse assunto de contratos, é a duração dos contratos. Eu vejo muito mantenedor, por conta do dinheiro que o sistema deixa na mesa ali para ele, da antecipação de algum valor, fazendo um contrato muito longo. Exato. E ele não está calculando o preço desse contrato longo. Né? Muitas vezes é melhor você negociar um desconto maior, pagar um valor menor para o sistema e na venda do material você ganhar esse dinheiro, do que você pegar um dinheiro antecipado ali, porque esse dinheiro custa caro e bate lá no lucro no final das contas. Mas em princípio o que você falou é o seguinte: o Bar deu uma horinha de economia, eu vou fazer também um parênteses aqui de contabilidade. Quando você assina um contrato de 3 anos, por exemplo, de 5, você já está assumindo uma despesa de 3 a 5 anos. Sim. Você fez um contrato num período mais longo. Você vai ter o desembolso para pagar mensalmente. Então é aquela diferença entre regime de caixa e regime de competência. Regime de caixa está baseado naquilo que o Dagoberto colocou. Tem que fechar o caixa todo dia. Dinheiro que entrou de fato, dinheiro que saiu de fato. Mas quando eu vendo uma matrícula, eu já oferi a receita de 1 ano. Sim. E quando eu faço um contrato de 3 anos, eu já assumi uma despesa por 3 anos. Então, contabilmente, no regime de competência, eu já estou estabelecendo que aquela decisão foi tomada. É claro que eu posso cancelar o contrato no meio do caminho, o contador vai ajustar isso, dizendo, olha, aquela decisão que foi tomada por 3 anos, agora mudou. Então vai ter que um novo documento, um termo de rescisão, para dar baixa contábil naquela despesa. Mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Para poder chegar mais perto do conceito de lucro. Porque o conceito de lucro, efetivamente, não é apenas o que sobra no caixa. O conceito de lucro leva em conta, quando se faz a demonstração, vou ter que dizer o que é, né? O DRE. A demonstração de resultado do exercício. A gente, às vezes, negligencia o trabalho dos contadores, né? Mas o contador, quando ele mostra a DRE para o dono da escola, o ideal é que ela realmente represente a realidade daquele negócio. Então, ali está as receitas, ou seja, o que você vendeu, os tributos, os fornecedores contratados, todas as despesas, os custos que você teve para operar aquela escola. Mas existem despesas que não envolvem caixa. Por exemplo, a depreciação. Eu comprei um monte de Chromebook, eu comprei um mobiliário, então já fiz o desembolso em 2022, mas eu vou usar esse mobiliário por muitos e muitos anos. Se eu não tiver essa preocupação de equacionar o que é competência e o que é caixa, vai chegar o dia de eu trocar o mobiliário e eu não vou ter dinheiro para pagar um novo fornecedor. Então essa é uma constatação que a gente vê muito nas escolas. Não tem provisionamento para as despesas não financeiras, e não de dinheiro. Uma das coisas que eu vejo, até na gestão dos líderes mesmos, é a ausência de conhecimento ou desconhecimento sobre as finanças, né? E sobre entender termos, né? A gente tem uma brincadeira entre nós aqui, que qualquer termo que não seja usual para todos, que a gente tem que explicar. Você fez agora com o DRE, e eu várias vezes sou indagado aqui a fazer, mas quantos líderes e quantas escolas que a gente entra que eles não têm um DRE, que é o básico do básico da contabilidade. Mais do que isso, vou voltar lá na questão do contrato para a gente ir vendo aonde o lucro vai embora.
Recentemente eu vi um contrato de um sistema de ensino que deixava no final do contrato os Chromebooks. A escola fez um contrato de 5 anos e a mantenedora justificando para mim que era um bom contrato, porque no final dos 5 anos os Chromebooks ficavam para a escola. E eu só respondi para ela assim, no final do ano você ficou com 5, você ficou com uma quantidade de sucata, né? Porque um Chromebook não vai durar eternamente. É um bem perecível. Então ele só tá te deixando a carcaça, porque depois de 5 anos já tá desatualizado, já não roda como deveria, você vai ter que trocar. Que contrato bom é esse? Né? Enquanto você poderia ter negociado uma redução do valor, esse valor inicial mais baixo, mesmo assim eles colocando os Chromebooks só não deixando incomodado, leva embora. Se vocês forem embora, leva embora. Esse valor mais baixo, os reajustes são sempre em cima do valor do ano presente, então ao longo do ano você vai tendo um valor menor no reajuste, só que como você não tem a percepção do lucro ou a percepção da gestão financeira, você não consegue fazer conta, acaba vendo só a questão sempre do imediato ou a falsa sensação do que eu tô ganhando, e na verdade não tá ganhando nada. Eu queria voltar ao que um assunto que o Dagoberto levantou, que eu acho que é bem interessante quando ele falou do caixa da empresa e tudo mais, que é um equilíbrio entre a conta da pessoa física e a conta da pessoa jurídica. E é muito comum a gente ver duas situações, né? Tem os ditados, né? Às vezes você tem a empresa rica e o sócio pobre. Ou seja, ele não tira a distribuição adequada, ele fica sempre uma vida espartana, mas a empresa, né, tem mesa de mármore na recepção, é tudo de bom, de melhor na empresa. Mas a vida pessoal é comprometida. E o contrário também. Sim. Às vezes você tem sócio rico e empresa pobre. Ou seja, ele abandona a escola, suga né, mesmo, para ter uma vida se locupletando. Né? O equilíbrio é sempre a melhor forma de se conduzir os negócios. Né? Você tem uma dedicação por implantar uma empresa, você tem que ser remunerado por aquilo. Mas a sua empresa tem que ter caixa, tem que ter recurso. Você tem que deixar um dinheiro lá para ser reinvestido para que ela possa continuar sendo competitiva e você também tem que compensar, continuar colocando dinheiro na escola e vivendo bem dessa maneira. Acho que esse equilíbrio é fundamental. Uma coisa que eu tenho sentido, eu levei um susto quando eu comecei a trabalhar com vocês fazendo consultorias, né? Então eu imaginava que eu não ia agregar tanta coisa, eu tenho que ser o Maurício é feio, mas não sabia que ele te assustava tanto. Assustava, mas não foram vocês que me assustaram. Certo. Que me assustaram. O que eu senti é muita falta de controle. Sim. E uma coisa que eu verifiquei demais, eu ouço muito assim nos departamentos administrativos, né? Não tenho tempo. Agora o que eu notei, o que tem de desperdício de tempo, vocês não fazem ideia. Tem processo, porém não tem rotina. O processo fica na gaveta. Eu vi cada processo lindo, mas não é colocado em prática. A hora que esses controles começam a funcionar, que é o que a gente tem feito, em DRE eu não vi nenhuma. A que tem agora porque nós implantamos. E não vi mesmo. E são questões básicas, né, no sentido da administração. Quando a gente pensa na administração básica, tem muita escola que não tem o básico. Né? Você fala assim, eu tenho um negócio, eu não tenho um demonstrativo de resultados, cara, que gestão é essa que você faz? Mas tem uma questão aí que acho que é um pouco, não é nem a questão de não fazer o básico, é a questão de fazer errado mesmo. Eu acho que quando você mistura os dois caixas, né, o caixa da sua família, o seu orçamento familiar, dono de escola, e o orçamento da sua escola, do seu negócio, da sua pessoa jurídica, como o Bernardo falou, aí não é nem não ter o básico, aí é cometer um erro grave mesmo, porque você está misturando dois entes distintos. Não adianta falar, estou tirando um bolso e pondo no outro, porque você está realmente desrespeitando aquele princípio que o Bar talvez tenha levantado ali do lucro econômico zero, é isso? A aula que eu acabei de assistir, né? Quer dizer, você está invadindo o espaço de outros, né, de outros atores que estão em torno dessa escola. Então, quando você não paga o aluguel, você está invadindo o espaço de quem é dono do imóvel, a remuneração dele. Quando você é fundador, dono, pai da família, a escola é sua, você acha que é de um bolso para o outro, você faz isso. Você trabalha e não se remunera, você empresta dinheiro para a escola e não se remunera, você põe o imóvel, as suas economias. Filho para trabalhar? Só que lá adiante, e aí vira um tema para um próximo episódio, os seus filhos,
vão começar a brigar, porque um trabalha na escola E o outro não. e está ganhando 10 mil por mês. E o outro está começando um emprego em outro lugar e está ganhando 5. E aí o pai morre e os filhos falam assim, bom, o aluguel desse imóvel aqui dava 40 mil por mês. O irmão que está fora da escola fala assim, se você der os meus 20 todo mês, não vai ter briga. Eu faço por 15. E o irmão que trabalha fala, meu amigo, eu ganho 10, se eu te der 15, além de trabalhar de graça, a escola ainda vai falir em 1 ano. Né? Então, na verdade, quando você remunera adequadamente todos os atores, né, todos os envolvidos, aí é essa busca do justo, né, você consegue equilibrar melhor essa questão. Maurício, só, assim, você comentou num tema, se esbarrou aí na sucessão, que é um tema de um outro episódio nosso, sucessão, governança, isso. Liderança. Mas tem, mas tem uma questão aí que o que a gente está falando assim, de enxergar todos os fatores de produção, mas você pode usar os mecanismos contábeis para que a tributação seja a menor possível dentro da lei, né? Então, mesmo que você, se for possível, pagar o aluguel em forma de distribuição, você paga, mas sabendo qual é o valor do aluguel. Sim. Então, você está tirando 20 mil por mês, 20 mil por mês é porque está remunerando o prédio. Baiar, mas eu acho que isso é legal explicar, porque assim, ó, tem escola que não sabe fazer. Né? Então, às vezes, eu vejo muito isso em escola. E essa é uma estratégia muito possível. Você paga o aluguel. Você descreve num DRE que não seja o oficial do contador, mas um interno, que aquilo ali é uma distribuição de dividendos, mas era referente ao aluguel. Danilo, concordando com vocês dois, o que eu tenho notado, já fui em colégio, minha escola está dando resultado. Aí eu olho lá, ele não remunera o aluguel. Exato. Então, aquele resultado, ele é artificial. Ele é artificial. Porque a escola não dá lucro, mas ele não paga o aluguel porque o prédio é próprio. E aí a gente vê que o resultado deles... e às vezes todo aquele patrimônio estivesse no mercado financeiro, acho que ele teria uma condição um pouquinho eu volto diferente. Sempre assim, ó, quando a gente começa falando, eu falo do propósito. A maior parte das escolas nasceu por um propósito. E é muito legal isso. Sem dúvida. É muito legal. Ela não pode morrer por esse propósito. Mas eu ia chegar aí. Mas é importante que ela continue viva e para isso ela precisa do lucro. Né? E volto mais, assim, ó, eu falo sempre assim, nós estamos vivendo a era da profissionalização. A escola que não se profissionalizar em todas as áreas, todas as esferas, ela está fora do jogo, ela está fora do mercado. E a parte financeira é o... Então, vou pegar eu ia falar 2 pecados aí, né? Um primeiro é esse, você não entender todos os participantes dessa geração de valor e morrer por conta disso. E o principal custo que a escola tem, que é a remuneração de pessoas. Em algum momento aqui falou assim, para pagar bem, né? E aí eu vou jogar para o Baiar uma pergunta aqui, o que é o pagar bem, né? Pagar bem é pagar o melhor salário do mercado? O dono da escola, que muitas vezes nasceu também de uma trajetória pedagógica, temos que remunerar bem o professor, eu quero pagar bem os meus colaboradores, se eles estiverem bem recompensados, serão mais felizes e produtivos, etc. Porém, talvez tenha um limite aí. Como é que calibra isso? O que é pagar bem? Eu acho que tem um equilíbrio. Talvez ninguém aqui seja tão experiente, na mesa a gente não tem, né? Mas quando um casal separa, o que o juiz decide para calcular o que seria uma pensão adequada? Ele decide entre necessidade de quem vai receber e capacidade de quem vai pagar. E isso para salário é a mesma coisa. Você tem a capacidade da escola de remunerar bons profissionais e a necessidade, entendendo necessidade não só como as pessoas têm a receber, mas como o mercado em volta remunera. Perfeito. Então você tem que pagar um salário dentro do mercado, né? Mas seria bom se eu pagasse o dobro de salário de todo mundo. Seria bom, mas os seus pais vão te pagar o dobro? Você não vai retirar nada? Não tem. O mercado é que define a faixa de salário que você tem que pagar. Às vezes pagar o dobro não te gera o dobro de entrega do funcionário. Exatamente. Então, assim, você vai remunerar todos os fatores. Aluguel é a mesma coisa. Você vai pagar um aluguel condizente com as condições de mercado, metragem, instalação e região onde você está instalado. Você não vai pagar um aluguel muito maior, e se você
pegar um aluguel subsidiado, pode ser você mesmo, pode ser um parente, você vai saber que aquele é um aluguel subsidiado, entendeu? E Então, Baiara, tem alguns números, e aí vocês entendem muito mais de finanças do que eu, mas, por exemplo, um percentual equilibrado para aluguel é 7%, certo? Entre 8 e 12. 8 e 12. 7 Essa já é uma está muito métrica- bom. essa é uma métrica que a gente tem 7 usado é uma- bastante, né? Em empresa familiar, a gente tem percebido que muitas vezes o aluguel de mercado imobiliário, ele jogaria lá perto dos 10. Tá. Mas a capacidade econômica da escola pagar o aluguel, exatamente por essas raízes todas que a gente colocou lá para trás, o dono trabalhava de graça, deu o imóvel incomodato para a escola, etc. 7% costuma ser um limite razoável de capacidade econômica da escola Só pagar. que a gente né? está falando de percentual, né? É sobre o faturamento. Sobre o tá? faturamento, Sobre o isso, das faturamento, receitas, tá? né? Uma outra coisa que eu vejo muito, né? E aí, pegando a minha prática aí com gestão escolar, eu vejo que muitas vezes o lucro vai embora pela questão do propósito pedagógico. E aí pode ser que eu seja polêmico aqui no que eu vou falar com quem está nos ouvindo. Ah, Danilo, mas a sala com muitos alunos é difícil para o professor lecionar. E aí a minha fala é, deixe ser difícil. Contrate professores que tenham uma boa gestão de sala. Me contrate para dar treinamento de gestão de sala, de liderança para os seus professores. Mas em hipótese alguma, divida a sala. Dividir sala, ter poucos alunos em sala, significa prejuízo. Então é muito importante que você, mantenedor, entenda que dividir sala é ter prejuízo naquela sala. O que vocês acham disso? Eu acho que eu vou te dar a resposta de consultor, depende. Depende. Eu ia te dar um meio certo. na questão. Essa é a resposta de economista. Eu ia te dar um meio certo na questão. Assim, em algumas situações, convém dividir. Mas, em geral, como uma regra, é mais comum a gente ver escolas que dividiram turma de forma precipitada do que escolas que mantiveram turma grande como um erro. Mas depende. Tem várias situações. Tem situações de séries mais iniciais que são base para adiante. Tem questão de disponibilidade de vaga, tamanho da sala. Então tem outros fatores. Mas, por exemplo, você pode conceitualmente, você está no caminho certo. Perfeito. Mas assim, você pode dividir um quinto ano sabendo que você pode juntar depois no sexto, que Fundamental 2, anos finais, série maior. Agora, você tem como definir isso antes. Porque uma questão é você definir se você vai dividir ou não em fevereiro. Em fevereiro você já tem professor contratado, semestralidade, ou vai ter que trazer alguém de fora. Aí é meio fria. Você tem como saber se existe chance ou não e tomar essa decisão de dividir em dezembro. Que aí em dezembro, se você vai fechar a turma, você pode dispensar um professor. E se você vai abrir, você pode contratar alguém com um tempo hábil para a seleção. Então, tomar essa decisão antes, com base no histórico de matrículas, com base em tudo mais, isso precisa ser feito, para você ter uma decisão mais assertiva lá na frente. Né? Eu já tomei algumas Eu ia provocar o vezes esse Dagoberto tipo de nisso. O decisão, Dagoberto, tá? antes de virar consultor da Alabama, foi 25 anos diretor de escola grande. Como é que é essa decisão? Trabalhei em aí? escolas menores também, porém eu sempre fui contrário a dividir. Nós só dividimos quando existia um processo e um projeto de expansão. Na educação infantil, por exemplo. Às vezes, num quinto ano, pensando no nosso sexto, porém num sétimo nunca. Né? E tem um número, que é o número médio de alunos por sala, que faz a gente atingir o objetivo, que é ter o resultado e ter o lucro. Né? Se você prejudicar isso, vai prejudicar toda uma estrutura. Então, um dia eu ouvi de uma mantenedora, recentemente, o Maurício estava comigo, nós, acho que era no mês de setembro, outubro, nós já começamos a preparar essa formação de turmas para o outro ano. A mantenedora concordou, chegou no início do ano e falou, Não fiz aquilo. não fiz aquilo. Não cumpriu o combinado. Adivinha o que aconteceu, né? Prejuízo. Gente, o problema é que a opção por divisão de turma, ela nunca é em dezembro. E nem em fevereiro, mano. A opção de divisão de turma é lá para abril, maio, quando a sala tá pegando no fogo ali. E aí o professor começou a reclamar com a coordenadora começa a reclamar com o diretor, e assim vai, e aí o diretor... Sabe qual é o meu argumento nesse momento? Eu sempre assim, os meus professores são bons, e são mesmo. Então, por que dividir? Isso. Olha, isso eu já são comprovei.
não com trabalho acadêmico, mas analisando dados de escolas. O que eu peguei? Eu peguei as notas de turmas cheias e de turmas pequenas. E dentro da mesma... Então, assim, eu peguei uma turma com 39 alunos no Fundamental 2, turma cheia. E peguei turmas com 22 na mesma escola. Academicamente, os professores me xingam por isso. Mas não tem diferença de nota. Tem, é claro, diferença por disciplina, professor bom, professor ruim. Isso aí. E, inclusive, tem professor que reclama de turma muito pequena, que você não consegue fazer dinâmica. Exatamente. Eles Eu não conseguem falo que jogar, a turma que tem 8 alunos Agora, tem um risco enorme de implosão. E outra coisa. Eu tenho uma turma à tarde menorzinha, de manhã eu tenho 20 alunos, à tarde tenho 8. Essa de 8, daqui a pouco tem 6, tem 4, e esses 4 é aquela situação que preferiu não mudar de escola. 2 bolsistas, coisas E outra, É 4 turma bolsistas. Cheia, né? não é turma acima da capacidade que a gente Exatamente. Não, fica Inclusive, bem não é claro nem da isso aqui, capacidade tá? de metragem, que Não, ela é muito não. folgada. É A a questão capacidade existe. pedagógica. Pedagógica. Exato. Tem Existe que respeitar capacidade muito legal. isso. Não é isso Que não. quem determinou isso lá atrás foi por Projeto. questões do projeto É, pedagógico. exatamente. Né? Bom, Então, isso. nós vamos ter que respeitar caminhar isso. para o final desse episódio aqui, porque aqui o Já? assunto é longo, talvez tenha Mas que já fazer um deu? 2. Já está dando, sim, Até eu me senhor. impressionei. Passou Mas rápido. antes eu queria eu queria jogar de novo para o Baiar aqui uma questão que é, quando a gente falou lucro, falei de DRE, é muito comum as escolas agora falarem sobre o tal do EBITDA, né? E que a escola é avaliada pelo EBITDA. Mais ou menos, o que é isso aí? Não precisa traduzir o earnings before, né? Interest, taxes, depreciation e amortization. Nossa, acertou tudo, hein? Caramba, hein, Sigla- eu vou falar. Se não bastasse, Danilo, ser Capaz, sigla tô. Tô me sentindo é em até inglês, mal. né? Agora. Contabilmente, Fala tudo do bem, Lagir, então. né? Lagir. Lagir, Lagir. lucro Nossa. antes de imposto, exato. Juros, impostos. Mas basicamente, o que é a ideia de EBITDA que está por trás do valuation de escola, que daria um outro episódio ainda, né? Mas que os donos de escola estão começando a se familiarizar com essa palavra aí, com essa sigla. Antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta pro Danilo. A gente tá em podcast no YouTube, certo? YouTube. E a gente tem só áudio? YouTube, vídeo, A gente está no Spotify, também, que Spotify, pode ser áudio. áudio. áudio e vídeo no Áudio e Spotify vídeo, e no Applecast em áudio. Então, esse é o episódio perfeito para que você possa usufruir do áudio. Certo. 4 homens feios, uma mulher. Então, vá pro áudio. Tá? Isso. Mas eu quero deixar claro que as mulheres, elas não estão aqui por escolha Eu já própria. sofri Eu, bullying achei que você ia aqui deixar- já. eu quero deixar claro que as mulheres também são feias. Aí já... Não, não, as mulheres são os Mas contrapontos. para quem está bonitos. cansado de ver a gente, a minha sugestão é você liga o áudio no seu celular e vira o celular com a tela para baixo. Funciona perfeitamente. Agora responde, por favor. Quem não gosta de Ele tá finanças, fugindo do EBITDA. Tá enrolando ali, ó. Não, Tá não. ganhando tempo. quem não gosta de finanças, assiste com a melhor invenção da humanidade depois do sorvete, que é a velocidade 1,5 do YouTube. Eu não dou Você conta poder disso. acelerar Eu vídeo, não é dou sensacional. também. Né? Vídeo chato você acelera. Você acelera, fica falando Então, igual aquela humorista, como é que é o nome dela? Que fala... Não sei, rapidinho assim. não Também conheço. não sei. Bom, Vocês vão saber. vamos voltar pro EBITDA. Vamos Ou lá. EBITDA, vamos falar EBITDA, né? Isso. Que você falou. São os ganhos, earnings, before, antes de 3 coisinhas. Um monte de coisa. Interest, que é imposto sobre o lucro. Amortização e depreciação. Certo. Tá? Isso significa o quê? É como se fosse o resultado operacional de uma empresa. O que é o resultado operacional? Você vende o seu serviço para os pais. Então você recebe as mensalidades e anuidades. No momento que você vende, você fez uma promessa de entregar coisas. Você vai ter que pagar para entregar essa promessa. Você vai pagar salário, você vai pagar aluguel, você vai pagar material. Tudo que é da operação tá antes do EBITDA. Então, a diferença entre aquilo que você recebe e aquilo que você pagou para entregar, a operação, é o EBITDA. É o quanto que é a capacidade da empresa de gerar. Gerencialmente, a gente gosta mais de usar o fluxo de caixa livre, resultado operacional, o fluxo de caixa livre para a empresa. Isso. Que aí não entra amortização, né?
Fluxo de caixa livre para a empresa. E esse, então, é antes de pagar juro de dívida, né? Antes de investimento. É antes de investimento. Porque antes você da pode decisão. ter uma operação boa, Isso, porém endividada. exato. É diferente de você ter uma operação ruim, porém endividada. Ou né? não endividada, né? Ou não endividada, até isso, para compensar, né? digamos que os dois sobraram 100 mil ali, né? Isso. Só que um tem que pagar 200 mil de dívida e o outro tem que pagar... Exato. nada. Eu também, quando faço a leitura da gestão, prefiro pensar no resultado operacional. Porque depende muito do momento da escola. Minha escola está sucateada. Ah, mas estou com um resultado operacional muito legal. Tá, mas em algum momento você vai ter que fazer uma obra, uma reforma. Então. Né? E aí eu penso sempre assim, o resultado operacional, o investimento Exato. vem depois do resultado. Vamos caminhando para o momento da lição de casa, e eu vou me dar o direito de fazer uma lição de casa que tem muito a ver com isso que você acabou de constatar e falar. Mas como nós estamos já terminando aqui, cada um pensa uma lição de casa para os nossos assíduos ouvintes e heróis da resistência, que já pelo 3º ou 4º episódio que vem nos acompanhando. Posso? Antes de dar uma lição de casa... Não, fala eu alguma quero coisa. passar isso de casa. Pode passar primeiro. Porque semana passada eu conversei com uma colega nossa, que era tesoureira de Ó, uma você é escola. professor novo aqui, cuidado pra você não ser carrasco. Pode Pessoal deixar. da Então, Não, lição você é de casa bonzinho. é um Perdoa, passinho, né? né? Você é bonzinho. Eu falei pra ela que ela tinha que ser um agente igualzinho do Ghostbusters lá. Ela vai procurar os custos invisíveis dentro da escola dela. Que história é essa, Dagoberto? Porque ela foi um agente de uma situação lá que envolveu muito custo, né? Pessoas estão numa área que não pertence a ela, um fazendo o que é o trabalho do outro e não o meu. É gostoso fazer o trabalho que é o do Baiar, né? Só que eu sou cobrado pelo meu trabalho. Então a lição de casa é procurar os custos invisíveis dentro da instituição. Boa. Perfeito. Perspicaz. Ok. Danilo, dá uma lição de casa. A minha lição de casa tem a ver com plano de carreira, cargos e salários. Faça uma boa estrutura de cargos e salários, avalie muito bem quanto você está pagando e entenda o seguinte, se você quer que a tua escola dê lucro, você precisa pagar o valor correto. Mesmo pensando no mercado, existe uma coisa chamada curva de tendência interna. A sua escola ela precisa ter um equilíbrio entre o salário do porteiro ao salário do diretor. Por que cada um recebe cada valor? Esta curva vai dizer se você está pagando o valor correto ou não. E juntando isso com o mercado, você vai saber se você paga bem para ter lucro ou paga mal para não ter lucro. Muito bom também. Eu quero dar um resumo final, um recado final, né? Uma dica para a prova. Você é o professor mais bonzinho, Sou. quase nunca dá lição Ele de nunca casa. quer dar lição. Não, mas é um eu vou dar amor. lição. É um amor, esse Eu tô pessoal. aqui assustado eu com preciso ele. dar Depois lição. no Ibope, vê o Ibope. É o pro bye-bye. Vai pro bye-bye. Eu Pro vou bye. eu vou dar lição de casa, sim, mas antes uma dica para a prova, que é o seguinte. Você falou na pergunta inicial que você fez para o Danilo, tentando fazer uma provocação para ele que ele não caiu, que é assim... Inclusive as escolas que são sem fins lucrativos, elas podem dar lucro ou não podem dar lucro? Na verdade, elas têm que dar lucro. E a gente precisa lembrar assim, ó, uma organização sem fins lucrativos não significa que ela não pode dar lucro. Significa que ela não pode distribuir o lucro. Perfeito. Então ela precisa dar lucro, ela precisa ter um EBITDA positivo para que ela Eu possa... quero ser assim, viu? Para que ela possa reinvestir nas suas próprias finalidades sociais. Essa é a questão, tá? Bom, lição de casa. Para os mantenedores, né, que são empresas familiares, olhar para a sua remuneração e se as caixinhas lá de remunerar a propriedade, que são os imóveis próprios, remunerar o trabalho, que é quem exerce uma função na escola, e remunerar o capital, que é o lucro, se essas 3 caixinhas estão bem contempladas, se você consegue separar bem no que você retira da escola todo mês, o que cada uma representa e ver se isso está sendo remunerado de acordo. Muito bem. Eu não vou dar lição de casa. Ótimo. Ô Maurício, sabe o Porque que falta a você gente acabou falar? dando a lição de casa que eu ia dar. Na verdade, eu vou só comentar uma coisa a mais, Danilo, só um pouquinho. O EBITDA que nós falamos aqui, esse resultado operacional, fluxo de caixa livre da empresa, que são sutilezas contábeis que fazem diferença, sim, mas essas medidas elas medem uma certa eficiência da operação da escola. Né? Quer dizer, essa escola recebe dos pais de aluno suficiente para remunerar adequadamente quem está envolvido com a produção e sobra,
Beleza. Essa é uma métrica importante para avaliar um negócio educacional. Na hora que você vai fazer o valuation, é por aí que a gente parte. Mas a longevidade da escola, ela vai além disso. Ela também passa por você gerir melhor endividamento, reinvestimento, que estão depois do EBITDA ali e que tem um impacto muito grande. Hoje, muitas escolas estão ainda superando as dificuldades por endividamento. Outro tema que valeria a pena um episódio. Como livrar, né, de dívidas maiores, como trabalhar o endividamento das escolas. Então, a superar, além de uma geração, envolve a recompensa adequada de todos os fatores produtivos e também os interesses de familiares, de credores, que podem estar depois do EBITDA na conta. Agora, se vai vender a escola, esse EBITDA tem que ser positivo, senão ela não vale nada. Então, acho que é uma constatação. Se quiser virar uma lição de casa, e a sua escola, né? Como é que ela está? Na remuneração das pessoas, na avaliação dos contratos, que eu acho que o Dagoberto levantou muito bem, isso é uma falha muito comum, né? Nisso que o Bar acabou de colocar também em relação a você mesmo não se trair, né, no processo de longevidade da escola. Quer dizer, se você não remunera adequadamente o seu trabalho, o seu capital, o seu imóvel, talvez você esteja colocando essa condição de uma escola que era bebezinho no começo e precisava de todo apoio, mas agora não, ela já tem 30 e poucos anos e caiu numa dependência que ela não se sustenta sozinha. Então, a maturidade da escola. Isso, só lembre, o que são os 4 fatores que você tem que tirar para calcular o seu EBITDA, né? Então, interesse é os juros que você paga da dívida. Sim. Taxas, que são os impostos sobre o lucro, não sobre a receita, né? Isso. Amortização e depreciação. Tá? Na verdade, depreciação e amortização. E o que faltou a gente falar aqui pensando no lucro foi na questão de desconto. O quanto eu dar desconto na mensalidade interfere ou não no lucro. Tema para um próximo. É o que eu ia falar. Esse fica o tema para um próximo podcast bem interessante. Muito bem. Dou desconto ou não dou desconto? Quanto isso vai interferir no meu lucro? Muito bem. Fechou? E você viu quem que a gente trouxe, Baia? Terminamos, gente. Tô emocionado de escorrer uma lágrima. Rapaz, precisou não sei quantos episódios pra gente trazer o homem aqui. Passe caro desse rapaz. Você viu? Gente, se vocês puderem curtir, já compartilhar, porque olha, custou um dinheiro trazer o Dagoberto aqui. Escreve lá assim, ó, Dagoberto é show nos comentários. É chopp ou show? É show. Você estava que era o cara do chopp da casa. Não, é chopp. Tchau pra vocês. Eu nem sei quem é esse cara da casa. Tchau. Não é do meu tempo. Sei.